Olá, bem-vindo ao Questões de Ordem. O meu entrevistado é o único deputado estadual que obteve uma votação nos 417 municípios baianos e também é o quinto legislador mais votado do Parlamento baiano. Estou aqui com o deputado estadual Samuel Júnior. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui mais uma vez nos prestigiando. Já estava com saudade, né? Mas um Também. forte abraço aí para todos vocês que estão nos assistindo e dizer que é sempre um prazer estar aqui na TV Assembleia, em especial nesse programa Questão de Ordem, e estou à inteira disposição. Deputado, é um prazer enorme nosso tê-lo aqui. Deputado, vamos iniciar já falando a respeito dessa votação expressiva do senhor. Quase 100 mil votos. Primeiro, o senhor obteve, na primeira legislatura, 33 mil votos, acho que foi aproximadamente mais que 33. Na segunda, o senhor obteve 64 mil votos. E na terceira, 914 votos. Foi um salto gigantesco, né? E um feito muito grande, porque o senhor é o único legislador votado nos 417 municípios baianos. Ou seja, o senhor, obviamente, já representa toda a Bahia, mas de 16 milhões de habitantes que nós temos aqui, está entre os 63 legisladores que representam o Estado e o quinto mais votado. Como foi, deputado, esse crescimento? Primeiro, eu atribuo a Deus, ele que na verdade é o autor, e a Bíblia diz que Deus é quem estabelece o reinado. E segundo, eu sempre digo que nada resiste ao trabalho. Desde 2014, na verdade, quando eu disputei a primeira vez, mas muito antes disso, eu já trabalhava na nossa convenção, que é a convenção CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus, no estado da Bahia, onde nós temos igreja ligado à CEADEB em todos os municípios. Então, já naquela época, já percorria esse interior com o presidente, na época, que era o pastor Romar, e então eu tive a oportunidade de conhecer várias demandas do nosso querido estado. E quando chegou em 2014, que nós colocamos o nosso nome para disputar a eleição, eu já tive percorrido várias partes desse nosso querido estado. E naquele momento nós apresentamos a ideia de que aqui no parlamento nós poderíamos representar o segmento evangélico, representar a igreja, a Assembleia de Deus, e desde aquele primeiro momento que nós entramos, é isso que nós vamos procurando fazer, defender aquilo que nós acreditamos, aquilo que está pautado na Bíblia Sagrada, lógico, respeitando o regimento da casa, respeitando a Constituição do nosso Estado. E aquilo que eu falei na instante, nada resiste ao trabalho. E o reconhecimento das pessoas que acompanharam o nosso mandato, como você bem disse, nós saímos de 33 mil votos na primeira eleição, na segunda nós fomos para 64 mil e nessa legislatura faltou pouquinha coisa para inteirar 99 mil votos, né? Então a gente sabe da nossa responsabilidade, em especial nessa legislatura eu fui votado em 100% do nosso estado. Quem tem a oportunidade de conhecer o estado sabe a dimensão territorial que é o estado da Bahia. Eu sempre digo que se nós dividirmos o nosso estado no meio, ainda mesmo assim ficará dois estados muito grandes, né? Quando você vai para aquela região oeste, inclusive essa semana estarei indo lá para a região do oeste. Então assim, não é muito fácil a gente fazer esse processo de representação, mas ao mesmo tempo eu me sinto de fato como um deputado de toda a Bahia, porque eu sei que aqui a maioria dos meus colegas, eles sempre são deputados de uma determinada região. E eu digo que às vezes fica até um pouco mais fácil para eles fazerem a sua atuação como parlamentar, né? Porque talvez eles representem ali 10 cidades, 15 cidades, talvez 20 cidades no máximo. E, na verdade, a mim é uma cobrança de todo o estado, porque toda cidade você tem uma pessoa que votou em você. A menor cidade, em termos de número de votos que eu tive, foi a cidade de Gavião, que eu tive 9 votos, né? Então lá tiveram 9 pessoas que acreditaram na gente. E assim foi aumentando de 12 para 15, 20, até chegar a 16 mil votos, que foi o caso em especial aqui na nossa capital. Então, assim, há uma cobrança e a gente procura fazer um mandato participativo, conversando, atendendo. Em parte, a gente tem aquela questão de não poder atender sempre as demandas que nos são procuradas, até porque a nossa missão é legislar e não executar, mas eu faço isso com muita responsabilidade, mas também com muito prazer. Eu gosto de estar deputado, eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de atender as pessoas.
Eu sempre estou no gabinete, quando eu falo assim, no aspecto, eu não fico em casa, né? Ou eu estou aqui na Assembleia, lógico que eu tenho o meu momento com a minha família, eu sempre procuro dar uma qualidade de vida à minha esposa, aos meus filhos, em especial no mês de janeiro, né, que é um período assim que a gente tira o recesso, eu procuro dedicar esses dias do mês de janeiro mais à família, mas nos outros meses, ou eu estou na Assembleia Legislativa, ou eu estou no interior viajando, né? Então eu viajo muito por esse estado, em todos os extremos, né? Esse ano, inclusive, que está se findando, de 2024, eu visitei todas as regiões da Bahia, não tive a oportunidade de percorrer novamente todas as cidades, mas todas as regiões, em especial no período da eleição, nós visitamos várias cidades, rodamos bastante, né, conversando, incentivando as pessoas, orientando, pedindo voto para os candidatos, somente aqueles que são mais ligados ao segmento evangélico. Então, assim, para mim é extremamente prazeroso, mas sei também da minha responsabilidade, porque quando o deputado naquela cidade ou naquela região ele está faltando com alguma coisa, aí alguém lembra disso, opa, mas o deputado Samuel Júnior teve uns votinhos aqui, aí bate na minha porta, né? E a gente sempre procura atender da melhor forma possível. Deputado, o senhor acredita que a população sabe ao certo qual a função do legislador, que é legislar e fiscalizar o executivo, elaborar projetos e fiscalizar o executivo? O senhor que viaja muito para o interior, porque eu já fiz uma reportagem, uma época, e fiz Fala Povo. E durante os meus questionamentos, muita gente não sabia o que um deputado realmente fazia e me causou muita inquietação na época. O senhor que corre muito, que foi votado em todo o estado, né, nos 417 municípios baianos, o senhor percebe isso ou o senhor acredita que as pessoas já estão sabendo mais um pouco? Melhorou um pouco, mas eu acho que ainda está muito distante. E eu digo isso até por alguns pedidos que chegam até você. E é aquela questão, eu sempre digo que eu não vou pedir algo a Fernanda, se na minha cabeça eu sei que Fernanda não tem como me atender. Então, assim, algumas pessoas que batem a nossa porta, não só a mim como deputado, mas outros colegas, 62 colegas que aqui nós temos, talvez ele, na cabeça dele, o deputado tinha como fazer, o deputado poderia fazer. Uns acham, e aí quando você tem a oportunidade até de explicar a ele de fato qual é a sua função, qual é a sua missão, aonde nessa parte dessa estrutura do Estado como um todo, aonde é que ele cabe, qual de fato é a sua competência, e você consegue separar isso, tudo bem. Mas quando você também não tem a oportunidade, a pessoa talvez diz, pô, mas eu procurei o deputado não quis me atender, né? Mas eu acho que não é isso. Então, eu acho que a população ela precisa conhecer um pouco mais. E eu transfiro isso, Fernanda, quando você vai para a questão da saúde, né? Se você entender de fato qual é a parte da saúde básica de quem é a competência, que é do município, a saúde, a outra parte que é de alta complexidade, que é a parte do Estado. Então você chega e diz o seguinte, ó, pai, lá meu filho ou minha filha ou qualquer pessoa está precisando fazer um exame, está precisando fazer uma marcação de uma consulta. Então, isso não é uma competência do Estado. Mas, às vezes, chega alguém que ele procura e diz, ó, eu estou precisando fazer esse exame. Mas isso é uma competência do município, porque é a saúde básica. E o município recebe recursos do governo federal para essa assistência da saúde básica, né? Então, quando você vai para os exames de alta complexidade ou para a internação, né, nesse caso, sim, já é a competência do Estado. Então você vê que a população ela mistura os pedidos, né? Então é como se fosse, rapaz, e eu gostaria muito, né? Oxalá que um dia desse chegasse, de a população ela não precisar de nenhum tipo de interferência política para fazer um exame, para fazer uma regulação, né? Porque você paga seus impostos, por menor que seja o seu salário que você receba, aquilo que você recebe você já pagou, descontou do seu INSS. Quando você vai comprar qualquer bem de consumo, de qualquer natureza que seja, você paga a tributação e aquilo é revertido, ou teoricamente seria revertido para a segurança, para a educação, para a saúde. Então você, para ter esse acesso, você não precisaria ter que pedir ao vereador, pedir ao deputado, né, para que fizesse essa interferência. Então eu acho que quando nós, a população como um todo, entender de fato qual é a função do vereador da sua cidade, qual é de fato a função do deputado estadual, qual é de fato a função do deputado federal e, lógico, também do prefeito, do governador e também do presidente, eu acho que a gente teria uma população que saberia melhor em quem escolher, né? Porque às vezes
Alguém pode dizer, pô, eu gostaria até de votar em Fernanda como deputada, né? Fernanda já está deputada, mas eu acho que Fernanda não fez nada. Mas, na verdade, Fernanda fez muito, Fernanda trabalhou muito dentro daquilo que era a sua atribuição, né? Talvez Fernanda ela não teve a oportunidade de dar um copo de água a alguém, de dar um celular a alguém, de fazer qualquer coisa, porque não era atribuição de Fernanda. Mas aquilo para que Fernanda foi proposta a estar vereadora ou estar deputada, e as pessoas que acreditaram em você, você fez, você representou, você defendeu aquelas pautas, né? Então, acho que a gente precisa conhecer um pouco mais. Mas eu estou muito feliz, porque se nós observarmos, talvez aí há 4, 6 anos, 10 anos atrás, o conhecimento da população em relação ao processo político era muito mais distante. As pessoas participavam muito menos, né? Então, eu acho que com esse desenvolvimento das redes sociais, as pessoas participam mais, né? A polarização, de qualquer forma, também ajuda, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, né? Então, quem é de direita acompanha os seus parlamentares de direita e fazem as críticas àqueles da esquerda, aqueles que da esquerda, isso também. Então, de qualquer forma, isso despertou mais na população, acompanhar as votações na Câmara dos Deputados, né? Um pouco ainda tímido aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara de Vereadores, mas eu acho que isso é interessante. E aí, até partindo para um outro campo, até no processo jurídico, se você perguntar mais ou menos aí há uns 4, 6 anos atrás, 8 anos atrás, qualquer pessoa, né? A não ser quem fosse aqueles do contexto já do mundo jurídico, e você perguntasse o nome do ministro, ninguém sabia. Hoje em dia salvo se fosse o presidente da corte, né, por questão de estar sempre dando entrevista, ou qualquer coisa que falasse, se submetesse ao presidente, né? Hoje em dia todo mundo, ou a maioria das pessoas, sabe o nome dos ministros, aqueles que se identificam um pouco mais com um, aqueles que querem fazer crítica maiores a outros, né? Então, assim, isso, em parte, é muito interessante. Agora, nós precisamos, na verdade, ainda desenvolver esse entendimento para saber o seguinte: qual é o seu quadrado? Qual é o seu limite? Até onde o deputado pode ir? Até o que o deputado pode falar? Até o que o deputado pode fazer? A quem o deputado, de fato, pode cobrar, né? Mas eu espero que nos próximos anos, né, com todo esse desenvolvimento que a gente tem, com todo esse acesso, né, imagine a oportunidade que hoje nós temos aqui de estar dentro da estrutura da Assembleia Legislativa, com a estrutura de uma TV, da casa, onde a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, de mostrar as nossas ideias, de tirar, inclusive, essas dúvidas, né? E como você disse, né, no programa que você fez, de entrevistar, de bater esse papo com a pessoa. Então, acho que esses avanços não está distante de um dia a população como um todo saber de fato, rapaz, meu deputado é para isso, meu vereador é para isso, meu deputado federal é para aquilo. Deputado, vamos falar agora a respeito da liderança da oposição. O deputado estadual Alan Sanches, que é o líder da oposição, já anunciou que não tem pretensão de continuar a ser líder. Aí, obviamente, já surgiram os nomes, né? Recentemente, o deputado estadual Robinho anunciou que não pretende disputar também a liderança da oposição, porque ele mora muito distante e disse que acho que são 900 quilômetros para chegar até aqui, e declarou apoio ao senhor. Aí, no páreo, para a liderança da oposição, está o senhor, o deputado estadual Samuel Júnior, e também o deputado estadual Tiago Correia. Eu gostaria de saber como está a expectativa em relação à liderança da oposição. Vai ter uma votação? Como é que vai funcionar? Tem um acordo, mas o senhor vai falar após um rápido intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Samuel Júnior, o deputado que é o quinto mais votado aqui no Parlamento Baiano e o único legislador que foi votado nos 417 municípios do estado da Bahia. Deputado, bem-vindo mais uma vez. No bloco anterior, estávamos falando a respeito da liderança da oposição. Eu costumo dizer que eu estou aqui na casa há mais de 20 anos, entrei aqui como estagiária e sempre acompanho o perfil da oposição. Em cada legislatura há uma expectativa muito grande em relação aos oposicionistas, porque movimenta, óbvio,
o parlamento baiano, né? Essa questão de fiscalizar, de estar ali fazendo uma oposição ferrenha. E eu quero saber do senhor a respeito da oposição. O senhor é um dos nomes cotados para ser líder da oposição, assim como o deputado também estadual Tiago Correia. Recentemente, o deputado estadual Robinho declarou apoio ao senhor. Como está essa disputa, deputado? O senhor está com muita vontade de liderar esses 18, né, deputados estaduais com o senhor 19. Como é que há essa expectativa? Eu bebi até a aguenta, né, rapaz? Para responder, né, deputado? Fernanda, primeiro eu agradeço ao deputado Alain e primeiro também parabenizar ele pela atuação que ele veio fazendo nesses últimos anos, né, no ano passado e esse ano, e esperando a ele concluir seu trabalho até o dia 31 de janeiro de 2025, e quando a partir do dia 1º de fevereiro nós começamos novos trabalhos, né, e nosso nome está aí, colocado para exercer a liderança da oposição. Sei que, caso de fato seja, não será uma missão fácil, porque você liderar uma oposição com um número reduzido, né? Nós só somos apenas 19 deputados de oposição, então não é fácil. Mas, primeiro, eu acho que o importante é nós chegarmos no processo, independente de quem seja o próximo líder, unidos. Porque é aquilo que eu falei, nós só somos 19. Então, se nós chegarmos brigados, arranhados, alguma coisa, eu acho que isso não é interessante para a oposição. Para o governo, quando eu digo para o governo, né, nesse caso da bancada de governo, quanto mais arranhado nós estivermos ou desmanchado nós estivermos, melhor, porque de qualquer forma... Perde força. Isso, mas eu acho que a gente precisa chegar unido. O que eu gostaria primeiro de dizer que foi uma indicação, quando eu digo indicação, porque quando o deputado Alain, ele mesmo, quando em uma entrevista, falou que não estaria mais à frente da liderança, porque o seu mandato estaria encerrando no dia 31 de janeiro, ele disse que enxergaria 3 possíveis nomes, não de forma nenhuma desmerecendo nenhum dos outros 18 colegas dele, que seria o meu nome, o nome do Tiago e o nome do Robinho, que pudesse exercer essa função, né? E eu, mais uma vez, agradeço ao deputado Alain pela deferência ao nosso nome. Então, dali, de qualquer forma, me despertou para esse sentimento. Não que eu estivesse trabalhando, não que eu tivesse me articulado para isso até então, né? Depois daquele momento, então, a gente viu essas possibilidades, alguns outros colegas me procurou e conversou e me estimulou para que eu colocasse, de fato, meu nome para apreciação da bancada. Isso eu fiz e procurei alguns colegas, né, conversei com eles. Espero nos próximos dias eu ter também essa conversa com o Tiago, para que de fato a gente chegue a um consenso e na reunião que for convocado para tratar esse assunto, a gente possa ter esse nome sem precisar fazer uma disputa hoje entre eu e o deputado Tiago, né? O senhor acha que vai ter consenso, deputado? Qual o sentimento do senhor em relação a isso? Não, eu acho que primeiro eu preciso conversar com o deputado Tiago. Nós não tivemos a oportunidade ainda de ter essa conversa, né? Eu tive a oportunidade de conversar com outros colegas deputados e dizer a eles que eu tenho interesse e me sinto preparado para exercer essa função, né? Mas também, se caso não seja o líder, eu respeitarei aquele que será escolhido como líder e estou aqui também para ajudar e auxiliar dentro daquilo que for possível, né? Mas eu vejo que estou preparado, estou pronto para exercer. Estou no meu 3º mandato como deputado. Hoje estou exercendo um cargo na mesa como 2º secretário. Então, me sinto apto para exercer essa função. Mas eu acho que dentro dessa conversa com o deputado Tiago, a gente pode sim nos entendermos e chegarmos a um consenso disso. Caso não chegue ao consenso, né, e a bancada entenda, ou o próprio deputado Tiago também entenda, junto, lógico, comigo, porque eu acho que nós dois conversando, se caso a gente não se entender, o deputado Alain, que está exercendo a liderança, que é o líder, né, convocará no tempo que ele entender que deva convocar, para que a gente possa discutir, como nós somos 19, então aquele que o sentimento, né, da maioria estiver para que esteja exercendo como líder, seja de fato o líder, né? Mas eu acho que não seria prudente, da nossa parte como oposição,
nós fazermos esse, vamos dizer assim, o bate-chapa. Né? Né? Então, eu espero nesses próximos dias, né, eu mais o deputado Tiago conversarmos. Eu brinco sempre o seguinte, que a gente não sabe o que o mundo quer, né? E quando eu falo isso, por não entender. Então, eu acho que a gente conversando é que, de fato, a gente pode chegar a um consenso sobre esse assunto, né? Até as pessoas com quem converso, e a exemplo do próprio deputado Robinho, que você falou aí, que já manifestou o voto em mim, outros deputados que já manifestaram, inclusive, também o voto em Tiago, você pode ver que sempre o resumo deles é o seguinte: rapaz, eu tenho minha preferência, é Samuel, eu tenho minha preferência, é Tiago, mas eu acho que a gente precisa ter um consenso. Então você vê que é um sentimento também, seja aqueles que acham que deva ser Samuel ou aqueles que acham que deva ser o deputado Tiago, eles sempre dizem o seguinte: eu acho que a gente tem que buscar um consenso, né? Que eu acho que seria interessante para todos nós. Agora, qual a avaliação que o senhor faz a respeito da oposição na atualidade? Eu conversei com alguns legisladores, obviamente, reservadamente, e não vou citar nomes, e eles me falaram que após a derrota de ACM Neto nas eleições de 2022, a oposição ficou um pouco desestimulada, ficou mais tímida, e que agora é que está ganhando gás, ganhando estímulo novamente. Qual a opinião do senhor? O senhor acredita que teve realmente essa fase, deputado? Não só na vida do deputado, em especial do deputado de oposição, na vida de qualquer eleitor, você que tem sua origem no interior, e a política no interior ela é até um pouco mais acirrada, quando você deposita, né, aquela confiança num determinado candidato a prefeito ou a prefeita, e você perde, a expressão inclusive que o pessoal brinca muito no interior, é que as pessoas ficam como jacu baleado, né? Então nós ficamos no processo como esse jacu baleado. Então, na legislatura passada, nós tínhamos toda uma expectativa de vitória, e essa expectativa, de qualquer forma, quando você está naquela expectativa, vamos dizer assim, que as suas energias elas ficam mais fortes, né? Você fica mais empolgado e tal, e eu acho que é por isso que na legislatura passada nós estávamos mais aguerridos. Quando veio o processo e nós perdemos a eleição, e mesmo assim eu sempre faço muita questão de dizer que nós saímos do processo da eleição passada, de 2022, nós éramos 28 deputados, né? Quando você contar os 19 que estão, mais os outros dois que são do PL, que acabaram não ficando com a gente, nós vamos para 21. Com os 6 do PP, nós vamos para 27. Com o Luciano do Solidariedade, que estava com a gente, então nós éramos 28 deputados. Então nós terminamos o processo em 2022 com 28 deputados. Então vamos dizer que o sangue ainda, apesar de estarmos como jacu baleado, o sangue ainda estava quente, né? Mas aí quando o deputado Luciano, por sua opção, e a gente respeita, ficou com o governo, né? Dos 4 deputados do PL, 2 ficaram com a gente, 2 foram para o governo, né? Que foi exemplo do deputado Vitor e do deputado Raimundinho. Depois nós perdemos o PL, então nós saímos de 28 para 19. Então, ou seja, já tomamos um chumbo na asa. Em 2022, quando inicia a legislatura, em 2023 a gente toma uma pancada dessa, né? Então, de qualquer forma, vamos dizer que a gente ainda fica meio que tentando catar ali esses molhos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que quem exercer a função como líder nesses próximos 2 anos, ele terá um papel extremamente importante, que o ano de 2025 é um ano que antecede o ano da eleição de 2026. Né? Então, em 2026 é um ano eleitoral. Né? Então, há uma expectativa nossa, por parte da oposição, de termos a candidatura do ACM Neto como nosso candidato a governador. Né? Ele hoje é a principal liderança nossa da oposição. Né? Então, acho que quem estiver como líder, ele terá um papel muito importante, porque nós precisamos voltar a ser esse líder, essa oposição aguerrida, né? De ir para cima, de brigar, de discutir, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que preceitua o regimento interno, porque a gente não pode fugir também disso, né? Mas eu acho que a gente precisa. Então, eu acho que esses 2 anos, de forma nenhuma, eu desmereço, muito pelo contrário, eu parabenizo o deputado Alain, porque é aquilo que eu falei na história, que nós começamos com 28, e hoje estamos com 19, né? Então o deputado Alain, ele teve um papel extremamente importante em segurar esses 19, em trabalhar. Teve alguns arranhões durante esse percurso, tiveram, né? Mas como homens maduros que nós somos,
teve a oportunidade de sentar, de conversar, de mostrar o ponto de vista, né? Mas hoje nós estamos aí, pronto para enfrentar essa batalha em 2025, a batalha em 2026, seja eu estando como líder ou eu não estando como líder. Eu sempre digo o seguinte, que eu tenho uma dificuldade de tudo que é imposto. A pessoa chegar e impor tem que ser dessa forma, porque tem que ser o Ctrl-C, o Ctrl-V, não. Porque eu acho que, inclusive, o processo do parlamento é conversando, né? O parlamento já está dizendo que é parlamentar, é conversar. Então, eu acho que a gente sentar, conversar, combinar, e o que for melhor para o parlamento, o que for melhor para o grupo de oposição, eu estou aqui pronto para aceitar, estou disposto a ser líder, estou pronto para ser líder, estou pronto para servir a minha bancada. Mas também se a bancada entender que seja o nome do deputado Tiago, ou até que um outro nome que a gente não está vendo, que nós não estamos conversando, surgir, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade sim se alguém amanhã chegar e disser o seguinte, rapaz, o líder terá que ser fulano. Essa dificuldade eu tenho, porque eu acho que isso não faz parte do processo da democracia, né? Então nós estamos no parlamento. Então, independente de estar no parlamento ou fora do parlamento, nós chegamos aqui pelo voto. Então, foi um processo democrático. Então, as escolhas aqui também precisam ser dessa forma. Então, meu nome está à disposição, mas não sou aquele menino barrigudo, ou aquele menino bicudo, ou aquele menino mimado, que se eu não for escolhido no time, eu tiro minha bola de campo, ou qualquer coisa parecida. Agora, também, se chegar com a panelinha e disser, rapaz, o time aqui tem que ser dessa forma, isso eu não aceito, porque isso não faz parte da democracia. É verdade, eu também sou desse jeito, deputado. Concordo plenamente com o senhor. Eu sou assim. Deputado, vamos falar a respeito de 2023, que o senhor esteve aqui comigo nesse estúdio, aqui nesse cenário, falando a respeito do governador Jerônimo. O senhor é do Republicanos e o senhor citou que o governador Jerônimo disse no discurso dele, né, de abertura dos trabalhos, que seria um governador republicano. Na época, o senhor citou as emendas impositivas aqui do parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor concorda que o governador está sendo republicano, como ele mesmo disse na época, ou não concorda? Qual a opinião do senhor? Faça uma análise para a gente, por favor, deputado. Como deputado de oposição, eu tenho meus pontos de vista e minhas críticas a fazer à gestão do governo Jerônimo. Agora, em relação à pergunta que você me fez, né, eu tive a oportunidade de já estar deputado, já desde a época do governo anterior, que foi do ex-governador Rui Costa, e hoje a questão de Jerônimo. Então, assim, em relação às emendas, eu posso lhe dizer que ela melhorou de forma muito significativa. Está cumprindo com o que a lei determina e com o que ele mesmo falou? Não, ainda está nos devendo, né? Mas em relação ao que era antes, nós já melhoramos de forma muito significativa, né? Eu espero que a gente vem conversando com o pessoal do governo, né, e somos atendidos no sentido da conversa. Inclusive, na semana passada, houve uma reunião da bancada de oposição, onde veio um representante do governo aqui na casa conversar, exatamente tratar sobre esse assunto, né? Mas empurrou um pouco mais para frente. Eu espero que esse empurrar para frente não seja um enroleixo, né, como diz a linguagem popular, então que de fato isso materialize por duas razões. A primeira, porque a lei determina que os deputados eles têm direito à emenda impositiva, né? Uma coisa é eu pedir a Fernanda, a outra coisa é eu ter a legalidade dentro da lei de impor a Fernanda. E a lei determina que essas emendas elas sejam de forma impositiva. Nós estamos agora já chegando ao final do ano e nós vamos votar a lei de orçamento para o exercício de 2025. E nessa lei de orçamento para o exercício de 2025 já está previsto as emendas impositivas dos deputados. Só que, ao mesmo tempo que eu faço a crítica ao governo do Estado, eu faço a crítica muito maior ao parlamento. E por que eu faço essa crítica muito maior ao parlamento? Porque o que a lei diz é que cabe ao parlamento votar as contas do governador.
Ou seja, se o governador não cumpre com o que esta casa aprova, que é a lei orçamentária, então quando ele não cumpre com as emendas, ele não está cumprindo com o que essa casa, com que esse parlamento aprovou, né? Seja aos deputados de oposição em algum momento votando contra, fazendo as suas ressalvas, fazendo as suas emendas dentro do orçamento, mas a casa aprovou. Então, quando o governo não cumpre e o governo manda de volta para aqui as suas contas para o parlamento aprova as contas do governador e nós já temos, inclusive, o parecer do Tribunal de Contas, ou seja, de auditores do Tribunal de Contas, negando as contas do governador, isso de contas anteriores, mas nós aprovamos, né? Aí você é alguém que pode estar do outro lado, deputado, mas o senhor é de oposição, o senhor também aprovou? Não, só que nós somos 19. O parlamento é feito de 63 parlamentares. Então, nós, mesmo fazendo as nossas observações, ou mesmo nós votando contra, o parlamento aprovou. E o fato de eu ter votado contra, mas o parlamento aprovou, eu tenho que dizer que foi a casa que aprovou, né? Então, vence a maioria. Então, quando o parlamento aprova essas contas, o parlamento está dizendo assim, não, rapaz, não tem nenhum erro nas contas do governador. Então, eu acho que muito mais errado de que o governador, em não cumprir com as emendas, está os deputados em aprovar o que o governo não cumpriu e nós aprovamos, né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que todas as emendas dos parlamentares, seja eles de deputados de governo, seja eles de deputados de oposição, essas emendas não é para o seu alto benefício. Essas emendas, o deputado ele não recebe para si. Ele pega aquele valor, destina para uma cidade que ele representa, destina para uma comunidade que ele representa, seja com equipamento na área de saúde, seja com equipamento na área de educação, seja com equipamento na área de segurança pública, né? A gente vive um verdadeiro caos. Então, ou seja, o deputado indica, dentro das suas emendas, algum tipo de equipamento para a segurança, mas esse equipamento não entrega. Ah, mas o governador fez uma entrega. Ou ele fez dos deputados de governo, ou fez da própria estrutura do Estado, né? Então, assim, esse benefício é para a população como um todo. Então, eu acho que quando o governo, de fato, cumprir com as emendas, impositiva. Dos 63 deputados, vários benefícios chegarão na ponta. Ora, por exemplo, na questão do governo federal. Independente dos deputados serem de governo, serem de oposição, fazerem críticas ao governo, seja o governo que está, ou seja o governo anterior, a emenda é positiva. A emenda chegava na ponta, né? E quando eu digo chegava na ponta, é porque a emenda chega para atender a comunidade como um todo. Então, o sentimento nosso é que, assim como o Brasília, apesar de eles passarem um momento aí delicado, do ministro Flávio Dino ter suspendido os pagamentos de emendas por questão de que eles entendiam alguma questão de transparência, mas já foram liberados, então houve um grande prejuízo também para os municípios que estavam pendentes de receber esses recursos, né? Mas eu acho que alguns municípios já estão recebendo, porque o governo precisa terminar o seu exercício com todas as emendas pagas, né? Senão, ele pode inclusive ter o seu mandato cassado. Mas aqui na Bahia não. Aqui na Bahia o governo não cumpre com a emenda, nós aprovamos a emenda e o governo continua fazendo. Então, é mais ou menos, eu sempre digo o seguinte, me perdoe usar você como exemplo, Fernanda, mas porque nós estamos aqui batendo esse papo, é como quem eu determino o que Fernanda tem que fazer, Fernanda não faz como eu, que nesse caso sou parlamentar, e você na condição de ter que obedecer o que o parlamento resolva, ou da forma que o parlamento resolva, aí Fernanda não faz da forma, manda para mim, eu disse, não, Fernanda, tá ok. Então não existe erro. Né? Então, é por isso que eu digo, eu acho que muito mais errado é o parlamentar, nós parlamentares. Né? Então, nós precisamos nos unirmos, os deputados de governo, os deputados de oposição, e dizer, governador, o senhor, é sempre que eu digo, ao deputado de governo, se o governador quiser cumprir 3 vezes o tanto, 10 vezes o tanto, faz parte da base dele, vamos dizer assim, que teoricamente teria toda a legalidade. Mas o que está previsto na lei, seja deputado de governo, seja deputado de oposição, ele vai precisar cumprir com 100% daquilo. Pronto, as contas chegou aqui, eu posso até dizer, rapaz, eu não concordo com essas contas. Mas nesse aspecto aqui da emenda, rapaz, isso aqui o governador foi justo, né? Então eu espero que o governador Jerônimo, aquele discurso que ele fez aqui, inclusive no dia 1º de fevereiro de 2023, que manterá uma relação republicana com todo o parlamento, espero que isso aconteça de fato, governador. Volto a dizer, eu faço as minhas críticas, eu sou oposição, tenho um lado, sou um homem de posicionamento, nunca fui murista, né, aquele homem que fica em cima do muro, eu sempre tive o meu lado, sou oposição,
Mas nesse aspecto eu preciso reconhecer que em relação ao governo passado e ao governo atual está bem melhor. Agora ainda está indo um pouquinho distante de ser o que é, não o que Samuel apenas deseja, mas o que está previsto na nossa Constituição da Bahia. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, mais uma vez, já agradeci no início por o senhor estar aqui, falar que é um enorme prazer tê-lo novamente aqui, já que o senhor é um legislador muito atuante aqui no Parlamento. Obrigado. Representa muito bem a casa, né? Parabéns pela votação expressiva desses 100 mil, quase 100 mil votos em todo o estado da Bahia, né? O único legislador que obteve essa votação. Imagine você votar nos 407 municípios baianos, um estado que tem uma dimensão absurda, né? Então, muito obrigada, deputada, porque a gente falou aqui a respeito de vários assuntos políticos e também a respeito dessa expectativa que está movimentando o parlamento, movimentando a imprensa. Quem será o líder da oposição aqui da casa, né? Para o próximo biênio. Então, obrigada, deputado. Fernanda, eu que lhe agradeço a toda a direção da rádio, aos meninos aí que fazem com que, de fato, esse programa aconteça, né? Não são aqueles que ficam atrás da câmera e eles é que, de fato, faz com que isso aconteça. Aproveitar também esse momento de final de ano, desejar muita paz, muita saúde, um ano próspero para todas as pessoas que estão nos assistindo. Fernanda disse que eu tive quase 100 mil votos, né? Acho que como eu já gravei aqui uns 2 programas com ela, eu acho que se a gente gravar mais uns 3, na próxima eleição de 2026 a gente passa dos 100 mil votos, né? Mas dizer que nós estamos à disposição e me sinto muito, tenho muito prazer de vir aqui, bater esse papo com você, de ver essa turma muito especial. Então, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.